Para fechar o bloco de inovação, teremos uma última palestra agora, depois uma mesa redonda, e a última palestra será dada por um consumidor de biometano, que tem um papel muito protagonista no mundo do agro, no mundo da energia, no mundo dos fertilizantes. Eu gostaria de convidar a Renata para representar a Yara Fertilizantes aqui e contar um pouquinho da amônia verde como protagonista nesse mundo. Obrigado, Renata. Obrigada, bom dia. Obrigada, Alessandra, pelo convite. É um prazer estar aqui participando da terceira edição do GeoDay. Quando eu entrei na área do comecinho de 2022, eu participei do primeiro GeoDay, começando a entrar em contato com o biometano lá em Londrina. Então, é um prazer e é muito bom ver a evolução do setor nesses últimos 2 anos e a grande aprendizado que a gente teve aí nessa execução do projeto de produção de amônia verde junto com a Raiz e com você. Bom, aqui eu vou trazer aqui como é que a Yara está olhando a questão da descarbonização da nossa cadeia, não só do lado do fertilizante, mas também de produtos químicos, e vou trazer o case aqui que vai virar realidade no segundo semestre da produção de amônia de baixa intensidade de carbono, amônia verde a partir do biometano na nossa planta em Cubatão. Então, já é uma realidade, isso vai acontecer no segundo semestre. Bom, rapidamente aqui, a Yara é líder global na produção e comercialização de produtos nitrogenados. Nós produzimos aí 8,5 milhões de toneladas de amônia ano, globalmente. Temos plantas localizadas aí no mundo inteiro, são 26 plantas, com operação em 60 países e atendendo mais de 140 mercados. Essas plantas estão localizadas estrategicamente e a gente consegue, com isso, ter uma logística de produção e distribuição logística forte para atender todo o mercado. Bom, a Yara é muito conhecida no segmento de fertilizantes, mas preciso fazer aqui a propaganda. Eu faço parte da divisão do Industrial Solutions, que é uma divisão que produz produtos químicos, que usa amônia como base para a produção de ácido nítrico e nitrato. E a gente atende outros segmentos, não só o setor agro, mas a parte de soluções industriais, para a indústria química, mineração, transporte, papel e celulose e produção animal. E uma divisão nova, que é a Yara Clean Ammonia, criada aí recente, 3 anos. A Yara é uma empresa aí centenária, quase 120 anos, e essa divisão aqui vai ser responsável para descarbonizar toda a nossa cadeia de produção. Porque a gente sabe que o setor de fertilizantes globalmente representa 1,8% das emissões de CO2. Somos intensivos aí no consumo de gás, que é a nossa matéria-prima. Bom, dentro da nossa estratégia de crescimento, que nem comentou o professor Eduardo, e a nossa licença para operar na Yara é a segurança, ética e compliance e sustentabilidade. Então, esse aqui, o nosso crescimento está sempre apoiado na questão da sustentabilidade. A gente está aqui operando há mais de 100 anos e a gente quer continuar operando por mais 100, 200 anos, mas sempre pensando em reduzir o impacto da nossa operação aí para a natureza. Então, a nossa nova ambição é cultivar um futuro positivo para a natureza. Como é que a gente pretende fazer isso? Buscando a excelência operacional dos nossos ativos, projetos de eficiência energética e expandir a nossa oferta de produtos renováveis. Aí a gente entra pela rota de produção de amônia de baixa intensidade de carbono. E nessa linha, nosso grande foco aqui da descarbonização é ser carbono neutro em 2050. Temos uma jornada grande pela frente, né? 2030, a nossa meta é reduzir 30% das nossas emissões. E, para 2025, reduzir as nossas emissões relativas a carbono por tonelada de nitrogênio que a gente produz. Temos um portfólio de projetos aí de quase 100 projetos em todas as plantas para a gente poder atingir essas metas. Para 2025, estamos muito bem posicionados, nossos projetos vão atingir essa redução. E 2030, estamos trabalhando fortemente para conseguir atingir
essa meta que é mais desafiadora, porque aí a gente está falando de mudar ou diversificar a nossa matriz energética ou trabalhar com rota tecnológica diferente. Só queria mostrar aqui que a Yara está nessa jornada de descarbonização desde 2005, então a gente já conseguiu reduzir quase 50% das nossas emissões de 2005 a 2019, colocando catalisadores nas plantas de ácido nítrico. Então, a gente produz amônia, gás natural, matéria-prima para amônia, aí a gente produz o nítrico, que misturo com a amônia, e aí eu vou fazer os fertilizantes, os nitratos, né, nitrogenados, para atender tanto a agricultura quanto a indústria de mineração. Hoje a gente tem uma posição importante dentro da indústria de mineração aqui no Brasil. Para 2030, o desafio aqui é a questão da tecnologia. Então, temos plantas ainda para a instalação dos catalisadores, para redução e quebra do N2O, plantas antigas, no todo parque de produção. Então, a gente tem investido pesado para aumentar a confiabilidade, trabalhado com um projeto de eficiência energética. Para a energia renovável, todas as nossas plantas aqui no Brasil já operam com PPA renovável, e lá fora a gente tem um roadmap pesado para trabalhar com garantia de origem também de eletricidade. E o nosso desafio agora é a questão das plantas de amônia. Como é que eu vou substituir esse hidrogênio fóssil? Então, aqui, só para exemplificar rapidamente, a primeira rota é a rota da amônia cinza, que a gente usa o gás natural, entra na reforma do metano e a gente tem a produção da amônia ali no final. Então, tem a amônia cinza, como a gente chama. E a questão da descarbonização dessa cadeia, né, eu acho que é muito bem que a Amanda colocou, a questão da tecnologia e a viabilidade econômica da gente conseguir fazer essa descarbonização. Então, essas são as 3 rotas que a Yara está trabalhando. A primeira, a amônia azul, que a gente continua utilizando o gás natural, mais um processo de fabricação da amônia, a gente faz a captura desse CO2 e estoca em reservatório geológico. Já estamos fazendo isso, né, a gente tem um projeto para 2025 já na Europa, fechado um contrato com a Northern Light de 15 anos para a gente fazer essa captura. A amônia verde, temos projetos pilotos tanto na Noruega quanto na Austrália e também aí na Europa, numa das plantas, projetos pilotos subsidiados para a gente poder começar a mexer nessa tecnologia. A gente sabe que a eletricidade, tanto na Europa, está muito alta, então é um desafio a gente seguir na rota, nesse momento, da rota da eletrólise. E aqui no Brasil, a rota aqui para Cubatão do biometano, que vai se tornar realidade agora no 2º semestre, e eu arrisco a falar que é a primeira produção mundial de amônia pela rota do biometano. Bom, aqui está um mapa dos projetos da Yara. Então, como eu comentei, a gente tem plantas aí de amônia verde em Porsgrunn, começou a rodar no final do ano passado, uma planta pequena, de 20 mil toneladas de amônia. O projeto piloto, né? A gente tem uma grande planta de produção lá em Porsgrunn, mas é um projeto de eletrólise, eletricidade vinda de uma hidrelétrica, junto com um parceiro, e tem uma mudança tecnológica, embora seja um volume pequeno. Pilbara é um outro projeto que deve começar na Austrália no final desse ano, também uma escala pequena, não chega a 5 mil toneladas de amônia, e a gente também está testando a produção com parque solar do lado da planta. E os outros 2 projetos que a gente tem ali na Alemanha e na Holanda também, e mais um aí recente na França, mas são todos projetos pilotos, né? Então, e agora Cubatão nesse 2º semestre. Mas qual que é a grande aposta aqui da Yara para descarbonizar as nossas operações? A gente está falando de uma transição energética que ela precisa ser viável. A gente anunciou, ano passado, um investimento de $7 bilhões nos Estados Unidos para a construção de 2 plantas de amônia azul, aproveitando dos recursos, dos benefícios do Aira. São plantas de larga escala, a gente vai produzir 4 mil toneladas de amônia por dia. Só para ter uma referência, Cubatão é uma planta pequena, a gente produz em torno de 500 toneladas de amônia por dia, e são plantas que vai atingir 3 milhões de toneladas de amônia por ano, de amônia azul,
que é 35% da nossa capacidade hoje de produção. Então, essa amônia vai ser direcionada para descarbonizar as nossas plantas na Europa, e a gente tem lá um mandato, a gente tem o ETS, e a gente também tem o CBAM entrando, e ela pode ser alocada tanto para descarbonizar o setor de navegação, transporte marítimo, quanto ferroviário, e o setor de energia, e, obviamente, pode ajudar a gente também a descarbonizar aqui o Brasil. Bom, agora falando da amônia aqui de Cubatão, então esse é o contrato que a gente tem com a Raízen, que foi fechado no final de 2021. A produção é ainda pequena, né? A gente comprou 3% do nosso gás, que a gente consome na planta. A intensidade de carbono que a gente está projetando reduzir em relação à amônia cinza em torno de 60%. E aqui tem muito aprendizado para a gente poder garantir a rastreabilidade e a sustentabilidade desse biometano. Então, aqui tem, a gente vai conseguir rastrear, embora ainda tenhamos desafios junto à GHG protocolo, para colocar o biometano aí e se apropriar, né, da redução do CO2 fóssil e a gente reportar como CO2 biogênico, a gente vai conseguir vender os produtos com rastreabilidade e uma certificação de sustentabilidade, que a gente não é só reduzir, né, a intensidade de carbono, mas a gente vai estar olhando pela parte social, ambiental, de toda a cadeia, desde o momento do resíduo até chegar na nossa planta e da nossa planta até o cliente. Então, a Raiz está trabalhando essa certificação, nós estamos trabalhando juntamente com eles, está sendo um grande aprendizado, né? Eles estiveram aqui, nosso time global, aqui há 15 dias, visitando aí a planta da Raiz em Piracicaba, discutindo a questão de certificação, sentamos aí com a Biogás, também com a Tamar, para falar também da questão da certificação, e vamos trabalhar a certificação dentro da planta de Cubatão, para garantir toda essa rastreabilidade. Então, é uma certificação que tem reconhecimento aí internacional. É isso que a gente tem trabalhado pesado aqui. E, além disso, tem todo um aprendizado de você adequar mais 2 minutinhos, Dante. Você adequar todo o processo para receber o biometano. Embora a gente não vai ter nenhuma mudança no processo, né, eu vou simplesmente ali receber o biometano no mix da Comgás, eu preciso adequar o meu processo. Está entrando uma matéria-prima nova, eu tenho que definir aonde eu vou alocar essa matéria-prima nova, que isso vai impactar a minha certificação, essa metodologia precisa estar comprovada e auditada por um órgão competente, então tem muito trabalho até a gente chegar em julho recebendo esse biometano. Bom, aqui só para fazer um comparativo, eu trouxe aqui a intensidade de carbono, uma comparação aqui entre a produção em diferentes locais, tonelada de carbono por tonelada de nitrogênio. Então, se a gente olhar aqui, Europa, né, a Yara tem liderança na produção na Europa, 3,4 gramas de tonelada de carbono por tonelada de nitrogênio. Então, aqui é o grande... A gente está aqui nesse número 3,4, então são os catalisadores que a gente colocou nas plantas de ácido nítrico, que a gente já tem um fertilizante com uma menor densidade de carbono. E aí, quando você olha o restante, você vê aqui as Américas rodando em torno de 6 e 7, e a gente vê a China com 10. Então, o Brasil importa 90% dos fertilizantes nitrogenados, então tem muita coisa com alta intensidade de carbono entrando aqui no país, e a gente precisa também trabalhar a questão da regulação do mercado de carbono, né? Não só ter um ETS similar à Europa, mas também avaliar a questão de ter uma taxação também na fronteira, que isso acho que é importante. E aqui, quando a gente fala pelo biometano, essa linha verde aqui é o quanto a gente estima que a gente vai estar reduzindo a intensidade de carbono e criando valor a toda a cadeia, não só para o agro, mas também para a indústria. Aqui eu vou passar rapidamente, mas só o potencial da questão do CO2 biogênico, como todo mundo já comentou, para combustível, e ele tem um potencial muito grande aqui para a produção de ureia, Alessandro, de baixa densidade de carbono, né? Então, acho que isso é extremamente importante. A gente sempre olha dentro da Yara, a gente tem um processo de trade virtual, de amônia de uma planta para outra, né? A amônia renovável de uma planta para outra, né? E a gente também tem avaliado essa questão do CO2 biogênico de eu transferir para uma planta na Europa, que eu faço uma ureia de uma menor intensidade de carbono. Então, são algo para a gente explorar mais para frente. E aqui eu trago o último slide para fechar, aí eu trago uma reflexão, ao mesmo tempo uma provocação, né? Como é que a gente aumenta a produção de fertilizante no Brasil, que são investimentos
de CAPEX intensivo, projetos com uma maturidade longa, e onde o custo do gás é 80% do nosso custo de produção. Então, a gente precisa ter uma molécula mais... Não uma molécula, né, mas um gás mais competitivo. Se a gente olhar lá para os Estados Unidos, é 3 a 4 dólares o milhão do BTU. Aqui no Brasil, só transporte e distribuição já começa com 4 dólares. Falando aqui no estado de São Paulo, e isso é aberto os números. Então, eu preciso de um gás mais barato na molécula e a gente precisa corrigir essa distorção que tem dentro do estado de São Paulo, que é o único lugar no mundo que a Yara paga distribuição. Então, acho que esse é um ponto importante aqui. E nenhuma planta, né, pelo menos do lado da Yara, essas grandes empresas globais, não vai fazer nenhum investimento novo se não tiver um plano de descarbonização atrelado. Então, aqui entra tanto o hidrogênio quanto o biometano. Então, para a questão de viabilizar uma planta, investimento novo no estado de São Paulo, é muito importante a gente ter isso muito bem equacionado e aprimorar a regulamentação do mercado de gás, tanto livre quanto regulado, porque hoje eu tenho a opção de escolha, teoricamente, do meu fornecedor de gás, se eu migrar a planta para o mercado livre, mas não é tão simples, tem muitas penalidades envolvidas para o lado do consumidor, mas eu não tenho autonomia para alocação, otimização do meu portfólio. Pela regulamentação, ela exige que eu primeiro aloque o gás no mercado regulado e depois eu entro com a alocação do gás no mercado livre. Então, eu tenho um risco aqui, grande, de eu estar comprando biometano, nominando o meu biometano e eu não conseguir produzir amônia. Então, a gente precisa, de fato, equalizar essa questão regulatória, que é muito importante dentro do Estado de São Paulo. E a gente tem trabalhado junto ao governo federal, estadual, a agência reguladora, para a gente poder quebrar isso, que são as barreiras que acho que vai alavancar aí a questão do biometano no Estado de São Paulo, e a questão da infraestrutura, como todo mundo já falou, que eu acho que isso aí é fundamental para a gente alavancar e acelerar essa curva de produção do biometano. Bom, então era isso que eu queria compartilhar. E aí, segundo semestre, espero estar com a planta já rodando e convidá-lo, Alessandro, e quem tiver interesse a ver acontecendo na prática. Aí. Obrigada. Obrigado, Renata. Renata, obrigado. Te convido para ficar sentada aqui já com a gente, para o nosso painel, para a nossa discussão.